Mas então, para entendermos o Evangelho também, precisamos entender o caráter de Deus e precisamos entender o caráter da humanidade, né? Como que a humanidade, ou a condição da humanidade agora diante de Deus. Nós sabemos que no princípio Deus fez o homem justo. A Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No princípio, Adão e Eva tinham a imagem e semelhança de Deus, ou seja, eles partilhavam dos mesmos atributos de Deus. Eles não tinham pecado, eles eram santos, eles eram justos. Eles amavam perfeitamente, eles adoravam a Deus perfeitamente, viviam e tinham acesso a Deus perfeitamente. Ou seja, Deus fez o homem assim e o pôs no jardim, mas deu a ele um mandamento, a que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos a história que a serpente, né, que era mais astuta, faz com que eles entendam que Deus estava mentindo. Que de fato, se eles comessem, que eles poderiam sim comer daquele fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E nós vemos isso de forma clara, onde o homem quebra ali aquela ordenança, aquele mandamento que Deus havia dado para Adão e Eva, recebendo assim a morte espiritual por meio da quebra do mandamento. A Bíblia diz que por meio de um homem veio a morte, né? E essa morte passou a todos os homens. Porque Adão, ele é o pai de nós todos, né? São de quem todos nós descendemos. Mas, ou seja, por que precisamos entender o caráter da humanidade? Porque Deus fez o homem no princípio perfeito, sem pecado. Com o advento da queda, o homem torna-se totalmente depravado diante de Deus. Todas aquelas afeições que eram direcionadas a Deus, aquele amor a Deus, aquele amor à sua palavra, são destronados pelo pecado. Agora o homem, com o advento da queda, ele ama o pecado. Ele odeia as coisas de Deus. Ele não ama a Deus por natureza. Como eu falei, onde Paulo diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos, né? Todos se fizeram inúteis, o Salmo diz. Não há um justo, não há um sequer, todos se extraviaram. A garganta deles é sepulcro aberto. Então todo homem, nascido de mulher, é pecador. Com o advento da queda, o homem não se tornou um pouco só pior. Ele perdeu só um pouco da imagem de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus, como diz a carta, como diz Paulo aos Romanos. Então é importante nós entendermos o caráter da humanidade antes e depois da queda. Deus fez o homem perfeito, mas com o advento da queda, quando o pecado entrou no mundo, fez com que todos, por intermédio de Adão, fossem também considerados pecadores. Por isso que então todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Então fica o grande dilema. Como que um Deus que é santo, que é justo, pode justificar pecadores? Pode dar o perdão de pecado a pecadores indignos e injustos, que merecem a sua ira, que merecem a cólera de Deus, que merecem ser condenados por esse Deus que é santo, por esse Deus que é justo, por esse Deus que se ira todos os dias contra o pecador, que está irado contra o, que abomina o pecado, né? Como que alguém pode ser perdoado, ser reconciliado com Deus, ter a paz com Deus? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é necessário nós entendermos o caráter de Deus e entendermos também o caráter da humanidade, ou ter esse conhecimento do que o homem é, a forma como o homem foi criado e a condição do homem após a queda. É interessante, é importante que entendamos isso. Porque quando entendemos o caráter de Deus e quando olhamos para nós vemos que nós somos incapazes de nos salvar. Há uma incapacidade total do homem de se salvar agora diante de Deus, de obter o perdão de Deus. É incapaz você, pelo seu próprio esforço,
obter o perdão de Deus, obter a graça de Deus. Por isso que precisamos de outro. Por isso que o Evangelho fala a respeito dessa pessoa, desse outro, do Senhor Jesus Cristo, daquele que desceu do seu alto e sublime trono e se rebaixou da forma mais humilde possível a esta terra, não usurpando ser igual a Deus, mas de forma humilde. Ele se humilhou, nascendo numa manjedoura, sendo concebido pela Virgem Maria, nascendo neste mundo perverso, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a lei de Deus perfeitamente, morrendo na cruz, carregando na cruz ali o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa dívida que tínhamos para com Deus, foi depositada na conta de Cristo na cruz. Para que possamos entender o Evangelho, nós precisamos entender o que aconteceu na cruz. E o motivo pela qual Jesus teve que vir a este mundo para morrer no nosso lugar. O que acontece na cruz ali, há uma doutrina que os reformadores chamavam de imputação. Quando nós hoje cremos em Cristo Jesus, quando alguém hoje deposita sua fé totalmente na pessoa de Cristo Jesus, por meio da fé, quando cremos no sacrifício de Jesus, o nosso pecado é colocado em Cristo na cruz. A nossa dívida, a nossa condenação, aquela ira que pairava sobre nós, ela foi colocada em Cristo. Quando cremos em Cristo, ela é colocada em Cristo, por meio da fé. O nosso pecado, a nossa vergonha é colocada em Cristo, na cruz. E quando cremos em Cristo Jesus somente para a salvação, quando temos fé nele como único e suficiente Salvador, a sua justiça, a sua obediência é imputada em nós por meio da fé. Por isso que Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, quando somos justificados e como temos essa paz com Deus. Justificado-vos, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. É onde está a gloriosidade do Evangelho. É um Deus soberano, tremendo, santo, justo, que salva pecadores injustos, pecadores condenados ao inferno, a receber a sua justa ira, salva esses pecadores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É onde está a grandiosidade do Evangelho, a gloriosidade do Evangelho, onde nós, como seres miseráveis, indignos de tal amor de Deus, somos constrangidos por esse amor, colocamos-nos, debruçamos-nos diante de nossa face e reconhecemos o amor de Deus, a misericórdia maravilhosa de Deus para conosco, mesmo sendo indignos pecadores. Deus se entrega naquela amarga cruz, reconciliando conosco através de Jesus, através de Cristo, reconciliando consigo mesmo o homem, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então a cruz mostra o quão terrível somos e a forma como Deus abomina o pecado. A forma como Deus odeia e abomina o pecado. Isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus soberano que, muito antes de todas as coisas, através dos seus decretos, pré-ordenou que pecadores injustos, por intermédio do seu Filho, sejam salvos, sejam chamados filhos de Deus, adotados pelo Senhor, recebidos por Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde vemos o perdão maravilhoso de Deus na face de Cristo.
onde hoje, por meio do Senhor, podemos recorrer à cruz, a Cristo, para obter perdão dos nossos pecados. Onde é mostrado o amor insondável, inefável de Deus, indescritível de Deus, naquela cruz. Onde você, por mais vil pecador, onde nós, por mais pecadores, indignos, mais perdidos, ou perdido que você possa estar, você pode ser alcançado por Deus. Você pode ser justificado dos seus pecados, crendo somente em Cristo para a salvação da tua alma. Então, é importante que entendamos isso. Você vê que o Evangelho não fala a respeito de coisas materiais, de ter uma boa vida nesse mundo caído. O Evangelho não fala a respeito disso. O Evangelho fala de algo glorioso, fala de uma salvação dada a pecadores indignos, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que agora, essas criaturas condenadas ao inferno podem obter o perdão de Deus, crendo somente em Cristo Jesus. E por fim, obter a vida eterna, receber os céus, morar com Deus eternamente, para todo sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos livre do falso evangelho. Que Deus nos livre dos pensamentos vãos do nosso coração, para que possamos assim estar respaldados somente em sua palavra, em sua santa e gloriosa palavra. Deus se manifestou gloriosamente por meio de Cristo Jesus a nós pecadores. E temos hoje acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. E esse evangelho do reino, nós devemos pregá-lo. O povo de Deus, os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus vai salvar, eles os salva por meio da pregação genuína da sua palavra. Deus os salva soberanamente através da pregação genuína e simples do glorioso evangelho. Então conheça o seu Deus, conheça o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda a necessidade do evangelho, a necessidade que temos de conhecer o evangelho e de que assim possamos anunciar esse evangelho neste mundo caído, nesse mundo de trevas, para que Deus ajunte assim o seu povo por meio da pregação do evangelho, para que aqueles que fazem parte do povo de Deus sejam chamados no tempo, sejam atraídos por meio da pregação genuína do evangelho. Não precisamos de novas estratégias, não precisamos de outra mensagem. Nós precisamos anunciar unicamente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa saber e entender a necessidade que temos de conhecer o evangelho e de anunciarmos esse evangelho. Eu pergunto para você, esse de fato é o evangelho que você crê? Esse é o Deus que você serve? Esse é o Salvador que você confia para ir para o céu? Eu pergunto a você, a sua salvação está baseada em quê? Na sua própria justiça? Na sua denominação, na sua religiosidade? Porque não existe nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos, a não ser por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz Atos 4. E Jesus diz em João 14 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único meio de salvação dado ao homem caído, ao homem pecador. Creia em Cristo somente. Corra aos pés da cruz, peça a misericórdia de Deus, que Deus assim te alcance e te abençoe por meio dessa mensagem, dessa palavra. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho.